Há momentos na vida em que o chão parece desaparecer sob os nossos pés. A confiança se quebra, os planos desmoronam e, de repente, você se vê diante do inesperado. A queda vem sem aviso e a primeira reação é o espanto. Por que isso aconteceu comigo? É nesse instante que a alma se cala e o silêncio se torna o campo onde a fé será provada. O inimigo não ataca o que é fraco, ele investe contra o que tem promessa. Quando algo tenta te derrubar, não é sinal de abandono, é sinal de propósito. As forças contrárias não se movem para destruir o que é comum. Elas se movem para tentar impedir o que foi escolhido para impactar. Por isso, cada queda carrega em si uma revelação oculta, o valor de quem você é e o potencial do que você carrega. Muitos olham para o chão e veem fracasso, mas o olhar espiritual vê um recomeço. A queda não é o fim da estrada, é o ponto onde Deus redefine o caminho. O que o inimigo planejou para te deter, Deus usa como degrau para te elevar. A diferença entre derrota e crescimento está em como você interpreta o momento em que cai. Quando você cai, algo dentro de você também se revela. As máscaras caem junto, as aparências se dissolvem e sobra apenas a verdade. Quem você é diante de Deus e o que realmente acredita. E é nessa vulnerabilidade que começa o milagre. Porque Deus não levanta os que se fingem fortes, Ele levanta os que reconhecem a própria fraqueza. Hoje não olhe para a queda como vergonha. Veja-a como um convite divino para recomeçar de um lugar mais profundo, mais verdadeiro. O inimigo tentou te derrubar, mas Deus está apenas preparando o cenário para te levantar diante de todos. A queda é o prenúncio da elevação. Toda ferida tem uma história, e toda história carrega um ponto em que algo se rompeu. Talvez você não tenha percebido o momento exato em que começou a doer, mas há dentro de você uma memória viva do instante em que algo se quebrou. Uma confiança traída, uma palavra dura, uma perda que o tempo ainda não conseguiu apagar. Essa dor silenciosa que você tenta esconder até de si mesmo é o terreno onde a fé precisa florescer. O inimigo não luta apenas contra o que você tem, mas contra o que você sente. Ele tenta transformar a dor em dúvida, o cansaço em desistência e o medo em prisão. Ele sussurra que você não vai conseguir, que não vale a pena tentar de novo, que a queda é o retrato final da sua história. Mas a verdade espiritual é outra. Onde dói é exatamente onde Deus quer agir. A dor é o alarme da alma, o sinal de que algo precisa ser curado, não esquecido. Fugir dela é prolongar o sofrimento. Encará-la é o primeiro passo da restauração. Quando você encara a dor com coragem, ela perde o poder de te controlar. Quando você a entrega nas mãos divinas, ela deixa de ser peso e se torna propósito. Pense nisso. O que te fere também te revela. A ferida é o espelho, onde você descobre o quanto ainda depende da presença divina para se manter inteiro. Não há vergonha nisso. Aquele que reconhece a dor é o mesmo que pode ser curado por ela. Deus nunca desperdiça uma lágrima. Cada momento de fraqueza é uma semente de força em gestação. Quando você entrega a Ele o que te dói, Ele transforma o que era ferida em testemunho. O que hoje sangra, amanhã será cicatriz, prova viva de que a queda não foi o fim, foi o início da reconstrução. Nenhum ataque acontece por acaso. Tudo o que o inimigo tenta destruir tem um propósito escondido. Ele não persegue o vazio, ele persegue o valor. O inimigo não se incomoda com o que é estéril, mas teme o que é fértil. Quando ele tenta te derrubar, é porque vê em você algo que talvez você ainda não tenha percebido. Uma força espiritual que, se despertada, muda destinos. Há uma lógica espiritual que poucos compreendem. Quanto maior o propósito, maior a pressão. A queda não é sinal de fraqueza, é sinal de potencial. O inimigo tenta atingir o que está prestes a florescer, como quem tenta apagar o fogo antes que ele se espalhe. Ele não teme o que você já viveu, mas o que ainda pode se tornar. Muitas vezes confundimos o ataque com punição, mas é proteção. É o modo de Deus nos redirecionar para algo mais profundo.
A luta não vem para te paralisar, mas para te posicionar. O inimigo tenta te derrubar porque sabe que, se você permanecer de pé, algo poderoso será manifestado através da sua vida. A dor que você enfrenta é a prova daquilo que você carrega. Você é alvo porque é valioso. Se o inimigo se esforça tanto para te abater, é porque ele reconhece o que talvez você ainda duvide: a luz em você. E essa luz, quando se levanta, expõe as trevas. Mas há algo que ele nunca entende. Cada vez que ele te faz cair, ele te empurra mais para perto de Deus. Cada ataque se torna uma lição, cada perda um degrau, cada queda um recomeço. O que o inimigo usa para tentar te quebrar, o Eterno usa para te fortalecer. Não tema o ataque. Tema esquecer quem está contigo durante ele. Porque quando o inimigo pensa que está vencendo, é nesse exato instante que Deus já está preparando o momento da virada, o levantar que cala o medo e confunde o adversário. Há um ponto em que o sofrimento atinge o limite humano, e é exatamente aí que começa o território de Deus. Quando todas as forças parecem esgotadas, quando as portas se fecham e o coração se pergunta: por que continuar? Algo invisível começa a se mover. A resposta divina nunca chega antes da hora, mas sempre chega no instante em que você mais precisa. Deus não responde com explicações, ele responde com transformação. O poder dele não remove o vale, mas ilumina o caminho dentro dele. O levantar de Deus é silencioso, mas irresistível. Ele não precisa provar que está agindo. A vida ao redor começa a mudar, os medos perdem força e o coração volta a pulsar com coragem. A resposta divina não vem em forma de fuga, mas de fortalecimento. Deus não te tira da tempestade de imediato. Primeiro, te ensina a permanecer firme no meio dela, porque é ali, no centro do vento e da dor, que você aprende quem realmente é e o que significa confiar. Quando o poder de Deus responde, as coisas não apenas se ajeitam, elas se transformam. O que parecia perda se torna lição. O que parecia atraso se revela preparo. O que parecia fim se torna início. E de repente você entende, Deus nunca te abandonou. Ele estava construindo algo que a pressa humana não poderia compreender. O poder divino não se manifesta para provar grandeza, mas para restaurar propósito. Quando ele te levanta, não é para voltar ao ponto de onde caiu, mas para te colocar num lugar mais alto, onde a dor não tem mais domínio. Deus não apenas repara o que foi quebrado, ele cria algo novo a partir dos fragmentos. A queda revelou a sua fragilidade. A resposta de Deus revelará a sua força. O que o inimigo tentou apagar, Deus usará como sinal de vitória. O levantar não é apenas um ato de poder, é uma mensagem ao universo. Nada pode deter quem é sustentado pela presença do Altíssimo. Quando Deus te levanta, Ele não espera que você volte a ser o mesmo. A queda foi o aprendizado, o levantar é a reconstrução. E para se levantar mais forte, é preciso agir de forma diferente, com consciência, sabedoria e fé prática. O primeiro passo é mudar o foco. Pare de olhar para o que te derrubou e comece a olhar para o que te sustenta. O que ficou no chão não tem mais poder sobre você. Subir mais forte é escolher a fé quando o medo ainda tenta falar. É agir mesmo quando a emoção pede pausa. É decidir que o que te feriu não vai definir quem você será daqui para frente. A vida espiritual não é ausência de quedas, é constância na escolha de recomeçar. Cada novo amanhecer é uma oportunidade de provar que você aprendeu com o que viveu. Transforme a dor em propósito. Use o que te machucou para curar outros. Fale com compaixão, haja com paciência, caminhe com humildade. A força verdadeira não grita. Ela permanece em silêncio quando o mundo espera ruído. Deus não te ergueu apenas para que você se sentisse bem, mas para que você se tornasse um farol. Há alguém observando o modo como você se reergue, e a sua vitória será o testemunho que reacenderá a fé dessa pessoa. Não espere que a força venha de fora. Ela já foi colocada dentro de você. A presença divina é o seu combustível, e a cada decisão guiada pela fé, ela cresce. A queda te mostrou os limites.
Agora, o levantar vai te ensinar a superá-los. Subir mais forte é entender que nada precisa ser como antes, porque o que Deus está construindo em você é totalmente novo. Hoje, pratique o levantar com atitudes. Agradeça pelo que aprendeu, perdoe o que ainda dói e siga em frente com propósito. O inimigo tentou te derrubar para te calar, mas Deus te levantou para que sua voz ecoe. E essa voz, agora moldada pela experiência, tem autoridade. Há momentos em que as palavras não são suficientes para explicar o que Deus faz. Só quem passou pelo vale e foi levantado entende o poder silencioso da restauração. A prova viva não é o milagre que você ouve falar, é o que você se torna depois que sobrevive. O testemunho não nasce do que foi fácil, mas do que parecia impossível. Lembro de uma mulher que perdeu tudo: a família, o emprego, a saúde. Enquanto o mundo a via como derrotada, ela decidiu não se entregar. Todos os dias, mesmo sem forças, repetia: Deus ainda está comigo. E foi nesse fio de fé, quase invisível, que o milagre começou. Um trabalho inesperado, a recuperação da saúde e a reconciliação que ninguém acreditava possível. Quando perguntaram o que aconteceu, ela respondeu com simplicidade: Eu caí, mas Ele me levantou. Esse é o poder do testemunho. Ele não precisa de explicações, apenas de autenticidade. Cada pessoa que se reergue se torna uma pregação viva. O impossível deixa de ser teoria e vira prova de que Deus ainda age. O inimigo tenta te derrubar porque teme o impacto do seu testemunho. Ele sabe que quando você se levanta, inspira outros a fazer o mesmo. E nada desarma o mal como a esperança multiplicada. Você também tem um testemunho sendo escrito agora. A dor que enfrentou, o silêncio que suportou, o perdão que escolheu dar. Tudo isso é parte de um milagre em andamento. Quando o tempo certo chegar, você olhará para trás e verá que o que parecia destruição era apenas o alicerce de algo novo. O impossível só existe até o momento em que Deus decide agir. E quando Ele age, a lógica se dobra diante da fé. Seu testemunho será a lembrança viva de que nenhuma queda é grande demais para impedir o levantar de Deus. Agora que a jornada chegou ao fim, pare por um instante. Feche os olhos e perceba como o silêncio não é mais vazio. Ele carrega a presença. E presença que te acompanhou na queda, te sustentou na dor e agora te prepara para viver em plenitude. O que o inimigo planejou para te quebrar se transformou em força, e a força que nasceu da tua fé se tornou tua nova identidade. A partir de hoje, nada será igual. Você não é mais a pessoa que caiu, é alguém que entendeu o propósito da queda. Deus te levantou não apenas para continuar, mas para iluminar. A tua história é agora uma chama que pode acender outras. A tua dor, que antes parecia sem sentido, se tornou linguagem. A linguagem da superação e da fé viva. Que a bênção do Altíssimo repouse sobre você neste novo começo. Que seus passos sejam firmes, não porque o caminho será fácil, mas porque você agora sabe quem te sustenta. Que sua mente permaneça serena, mesmo quando os ventos sopram contrários. Que o medo não te paralise, mas te lembre do quanto já foi capaz de suportar. Hoje receba essa palavra como uma semente. Cultive-a com atitude, com oração, com verdade. E cada vez que o inimigo tentar te lembrar da queda, responda com fé: Foi ali que Deus começou a me levantar. Nenhuma força contrária pode vencer alguém que aprendeu a confiar na presença. Agora leve essa mensagem com você e compartilhe. Alguém precisa ouvir o que você ouviu hoje. Alguém está prestes a desistir e precisa saber que o levantar é possível. Escreva nos comentários uma palavra que represente o que Deus despertou em você: fé, renovo, força ou esperança. Isso não é apenas engajamento, é movimento espiritual. Inscreva-se para continuar recebendo palavras de restauração e propósito. Cada manhã é uma nova chance de recomeçar sob a luz da presença divina. Que esta bênção te acompanhe. Que a queda nunca mais seja o fim, mas sempre o ponto de partida para algo maior.
Porque o inimigo tentou te derrubar, mas Deus te levantou mais forte.